Muito grata a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Glória a Deus. Está orando ao Senhor neste momento, essa igreja fique de pé, quem se puder. Bendito eterno Pai, nesse momento, ó Deus querido, nós vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio de estar na tua casa mais uma vez para glorificar o teu santo nome. Ó Deus amado, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar cada um que entrou por essa porta. Deus amado, que nós não venhamos sair da maneira que entramos, mas que possamos sair daqui renovados pelo teu poder. Que aquilo que vemos buscar, nós possamos levar. O Senhor sabe, Pai, a necessidade de cada um que aqui entrou. Toma as nossas vidas, louvores serão entoados, que seja para engrandecer o teu santo nome. A tua palavra que será pregada, Pai, que possa falar em nossos corações nesta noite. Continue conosco, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de deixar uma palavra para os irmãos esta noite. Salmo 117 diz assim: louvai o Senhor, vós todos os povos, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor todos os povos. A palavra vai dizendo que todos nós temos que estar louvando ao Senhor. Louva o Senhor aí com o seu glória. Louva o Senhor, abre a boca nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Peça ao Senhor que os seus louvores cheguem até os céus, para que nosso coração possa estar perto do Senhor. Porque muitos às vezes louvam com os lábios no coração dessa noite. Então derrame o Senhor, por louvar o Senhor hoje, a sua adoração, o seu louvor. Amém? Glória a Deus. Quando o céu já de bronze
medo da sua caminhada, achando que você vai conseguir prosseguir. Aleluia. Saiba que mesmo no deserto, Deus cuida de ti. Não tenhas medo. Creia que Deus está com você nessa caminhada, nessa jornada. As lutas, às vezes, não vêm para te derrubar, para fazer você desistir. Mas aí Deus vem e diz assim: não, eu não perdi o controle da situação, eu estou contigo. Eu cuido de ti. Quando você tem certeza que Deus está cuidando de ti, aí você ergue a sua cabeça e caminha, mesmo que seja no deserto. Porque no deserto, irmãos, não vai faltar alimento. Porque Deus cuida de ti. Ainda que Deus tenha que usar o povo para te alimentar nesse deserto, Ele vai enviar, porque Ele cuida de ti. Não importa as circunstâncias. Aleluia. Então não tenha medo. Somente caminhe. Glória a Deus. Aleluia. Louvando o nome do Senhor. Eu posso até sofrer,
O teu socorro vem do lado. A palavra diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É verdade. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do maior. Eu não sei o que o salmista viu naquele momento que ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. Os montes, irmãos, de repente, ele viu os montes como as lutas, as aflições que ele estava passando. Mas olha, ele viu que o socorro viria do Senhor, que fez os céus e a terra. Então creia que o seu socorro nessa noite vem do Senhor. Deus, aquele que fez os céus e a terra, ele irá te socorrer. Aleluia. Eu não estava com o Senhor com mais um louvor, mas eu gostaria de dizer, irmãos, aqueles que trouxeram a sua oferta, os seus dízimos, louva o Senhor também com seus dízimos e ofertas, que é para a manutenção da obra do Senhor. É com seus dízimos e ofertas que nós fazemos a manutenção da obra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Teve o poder de sobre o mar.
Glória a Deus. Sério, irmão, esse momento que nós sentimos como o povo ali saindo, né? O povo de Israel. Atrás tinha Faraó. Na frente o mar vermelho. E aí? Como é que nós vamos fazer para passar? Glória a Deus. E aí Deus diz assim, clame por mim. Clame por ele. Eu não sei qual é o Faraó que você está enfrentando. Mas você sabe, Deus sabe. Não importa qual é, se Faraó está atrás, se o mar vermelho está à frente. O que importa é que Deus abre o mar. Você vai cantar do outro lado, você vai dançar como Miriam dançou. Receba a sua vitória nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Está apresentando visitantes nessa noite. Está conosco o irmão Mário, está nos visitando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, irmão, para a casa do Senhor. Vai também está voltando hoje. Está nos visitando hoje. Seja muito bem-vinda. Esteve com a gente aqui buscando na oração. E o irmão Eliomar, né, que, se eu não me engano, é o nosso preletor nessa noite. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo todos os visitantes, pelo Marcos também. E seja bem-vindo, tá, irmãos? Sinta-se à vontade, vocês estão aqui para adorar o nome dele. Visitante do Senhor. Sintam-se abraçados pelo Senhor nessa noite. Gostaria agora de estar chamando as irmãs, mulheres unidas em oração, para nós estarmos louvando também o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. O louvor que nós vamos cantar nessa noite, irmãos, tem por título: O vento não derrubou. Essa noite, eu quero dizer para você que nós precisamos ser como crente palmeira. A palmeira, ela balança para cá, ela balança para lá, mas ela não cai. E Deus está te convidando nessa noite para você ser como crente palmeira. Não importa o que você enfrenta, a luta que você enfrenta. Eu não sei o que você passou para estar aqui nessa noite. Não importa o que você tenha passado. O importante é que você conseguiu vencer. Deus te trouxe a este lugar para falar com você nessa noite. Então seja nessa noite como crente palmeira, porque Deus está cuidando de tudo. Ele está cuidando do seu trabalho. Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando da enfermidade que você está enfrentando. Ele cuida de tudo. Então seja como crente palmeira. Não deixe que as lutas venham te derrubar. Mas caminha tão somente nessa terra. Tudo se renovar. Glória a Deus. Aleluia. O vento não derrubou. O medo não parou. A guerra, ele, mas a esperança.
Se alguém te perguntar como é que você chegou até aqui, como é que você conseguiu vencer, diz para ele que é adorando, é buscando, é louvando, é orando. É assim que você sobrevive às circunstâncias que nós enfrentamos nessa vida, irmãos. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Irmãos, nessa noite venha convidar um especial nesse culto, nessa igreja, que nada melhor que o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus precisa, meu irmão, ser manifestado nessa igreja, mas para isso é necessário que você dê lugar, é necessário que você comece a entender o que Deus está falando neste lugar. Não adianta estar aqui dentro e a cabeça está do outro lado, porque Jesus está aqui neste lugar. É só você começar a dar lugar e sentir a presença dele neste lugar. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem mudar. Pra encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Ser consigo, dar-vos com a glória, Senhor. A presença dele em nosso meio.
Irmãos, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes nós temos um culto, nós saímos de casa e falamos assim, Senhor, eu estou indo porque eu preciso ouvir a tua voz. Aí Deus fala através do louvor, Deus fala através da oração, Deus fala através da palavra, você vai embora e diz assim, o Senhor não falou comigo. Porque você não foi sensível à voz do Espírito Santo. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Para que nós não chegamos em casa murmurando, que culto foi aquele, que culto pesado. Não, às vezes o peso está em nós. Porque muitas das vezes nós não somos sensíveis ao Espírito Santo. E nessa noite você seja sensível à voz do Espírito Santo. Eu vou convidar o pastor para estar recebendo. Mas antes eu estarei orando, para que o Senhor fez primeiro comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, nós passamos aqui louvando o teu nome. Glorifica o Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor está presente, Deus, neste lugar. A tua presença é real. Deus amado, que nós possamos abrir nossos corações nessa noite, para que nós possamos sentir a tua presença e ouvir, Pai, que o Senhor tenha falado conosco através do teu filho, Pai. Pai amado, continue conosco, continue abençoando. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Posso colocar em pé. Glória a Deus. Diz que o Senhor fala que a palavra de Deus é luz para a nossa caminhada. Aleluia! É luz do nosso caminho. Luz do nosso caminho. Convidar nossos irmãos para essa noite. Irmãos, seja bem-vindo. Vamos orar. Vamos colocar as mãos no coração. Senhor Deus, oramos. Palavra diz que o Senhor chamou os servos do passado uma missão. O Senhor chamou como vaso. Poderoso é o Senhor. O que tem poder é o Senhor. E nesta hora, Senhor, usa o teu filho como vaso na tua casa. Vai amar que esse vaso venha transbordar, Senhor. Que esse vaso está cheio do óleo, cheio do azeite. Ó Deus, vai na profundeza, Senhor, de cada coração. Pai amado, a alma necessita, Senhor, de alimentar. E nós alimentamos, ó Pai, através da Tua Palavra. Nós caminhamos através da Tua Palavra. Nós oramos através da Tua Palavra. Nós cantamos louvores através da Tua Palavra. O Senhor é que fala. O Senhor é que reina em nosso meio. Abençoa o Teu Filho. Toma o Espírito Santo em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por estar aqui hoje. A última vez que eu estive com os irmãos, minha esposa ainda estava gestante. Foi que o nosso pequeno está com 1 ano e 8 meses, está até em casa, está passando mal. Mas eu estou feliz, eu quero externar ao Senhor esta noite a minha gratidão a Ele por essa oportunidade. Agradecer ao Felipe pelo convite, ao pastor Jair. Deus abençoe, em nome de Jesus. Cláudio, Deus abençoe, meu irmão. Queridos, abra sua Bíblia comigo. João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Glória a Deus. Estou um pouquinho louco, irmãos, porque nós tivemos uma vigília lá no nosso ministério e acabei extrapolando um pouquinho. Mas creio que Deus
para estar e falar por eles nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, quem escreveu foi João, no capítulo de número 9. Pretendo ser bem breve, não vou enfadar os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: e passando Jesus, viu um homem cego desde o seu nascimento. Perguntaram os seus discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestassem nele. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva, e mudou os olhos do céu. Disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que o significado é enviado. E ele foi, lavou-se, voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes o conheciam, quando era cego, perguntavam: não é este o mesmo que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. E ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou vendo. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero aqui, Senhor, tomar posse da oração do teu filho, e Deus, e complementar essa oração. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela atravessa os séculos só para falar conosco, Pai. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações, sabe da nossa necessidade, entende por que nós estamos aqui nesta noite. Meu Deus, nós deixamos os nossos afazeres, nós saímos dos nossos lares, saímos do nosso conforto, e viemos para aqui, Senhor, se reunir, estar em comunhão, ouvir a tua voz através do louvor, da oração e agora da palavra. O que tão somente eu peço ao Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, e que tua glória possa ser manifesta neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar com o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu moro aqui no bairro, eu trabalho aqui no bairro, eu prego aqui no bairro, sou da Igreja do Evangelho Pleno, liderada pelo meu amado pastor Edmar. Tá? Eu estou debaixo de sua cobertura. Queridos, como eu acabei de falar, eu pretendo ser bem breve naquilo que Deus ele tem para falar nesta noite. Porque o que Deus ministrou na minha vida, no meu coração, acerca deste culto, acerca da palavra que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Porque se você parar para analisar, Deus ele sabe muito bem quem ele está neste culto hoje. Deus ele sabe muito bem quem vai estar no culto na próxima semana. Então eu orei ao Senhor e falei: Senhor, há um povo, e este povo espera uma palavra, não uma palavra minha, Senhor, mas a palavra do seu coração. E a palavra do Senhor vai nos dizer, deste texto, o interessante é que nós sabemos o contexto desta palavra. Os evangelhos contra a biografia de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que têm a sua semelhança. Se nós formos analisar, no evangelho de Mateus, tem relatos também do evangelho de Marcos e também do evangelho de Lucas. Já o evangelho de João, não. O evangelho de João é um evangelho mais espiritual, porque o evangelho de Mateus vai apresentar Jesus como o rei dos judeus. O evangelho de Mateus ele vai ter uma escrita destinada para os judeus. O evangelho de Marcos é uma escrita destinada para os romanos, apresentando Jesus como servo. O evangelho de Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem. O
Evangelho de João vai apresentar Jesus como Filho de Deus, o escolhido, apresentar Jesus para o mundo. Então nós vamos ver que este Evangelho de João, muitas coisas que estão relatadas nesse Evangelho não estão relatadas nos outros Evangelhos. Por quê? Porque é um Evangelho diferente. Nós vamos ver que no Evangelho de João, no capítulo 1, vai falar a respeito do Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vamos ver também no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, este mesmo Verbo nos dando a posse de se tornar filho. No capítulo 1, no verso 11, vai falar o seguinte: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas para todos aqueles que o receberam, deu o direito de se tornar filhos de Deus. E se nós recebemos a Cristo como o único suficiente Salvador das nossas vidas, Ele nos dá esse direito de hoje, nesta noite, podermos entender e falar que nós somos filhos de Deus. O Evangelho de João também vai descrever o primeiro milagre de Jesus, se todos ou a maioria vai saber, a transformação da água em vinho. O Evangelho de João também vai descrever o amor do Pai para com a humanidade, entregando o seu Filho em nosso favor. Quando o escritor deste Evangelho vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de João é um evangelho diferente. O Evangelho de João também vai falar sobre a restauração de Pedro. No capítulo 21, quando Pedro outrora havia negado a Cristo, Pedro ele abandona tudo e vai pescar. Mais 7 discípulos vão com ele, e ali Jesus tem um encontro com ele. Este Evangelho também vai falar a respeito deste texto que nós acabamos de ler. Interessante que o contexto deste texto vai dizer que Jesus está ali no templo, está na sinagoga, falando com os fariseus, com os mestres da lei, a respeito que eles eram filhos do diabo. E os fariseus e saduceus vão falar assim: olha, não, nós temos como pai Abraão. E eles pegam pedras para poder acertar Jesus. Jesus se oculta e sai do templo. Quando Jesus sai, o texto vai nos relatar, o capítulo 9 do Evangelho de João vai nos relatar que Jesus está passando, Jesus está caminhando. Interessante, irmãos, é que Jesus ele está passando por um determinado lugar. E sabe o que é interessante? Que todo lugar que Jesus passou, algo aconteceu. Todo lugar que Jesus esteve, alguma coisa aconteceu. Por quê? Nós podemos ver no Evangelho ainda de João, no capítulo 4, Jesus vai enviar os seus discípulos para a cidade para comprar alimento. Jesus, o texto vai nos relatar que era necessário passar por Samaria. Jesus se ajuda em um poço, chega uma mulher, Jesus dá a água da vida eterna para aquela mulher, e a vida daquela mulher é mudada, meus irmãos. A vida daquela mulher é transformada. Jesus está passando, está saindo de Jericó. Quando ele está saindo, um cego escuta o barulho dos passos e começa a perguntar quem é que está passando. E as pessoas falam assim: é Jesus. E ele vê aquela única oportunidade, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas que estão ali falam para ele se calar, dizem para ele não gritar, não gritar, não falar. E ele continua gritando mais alto, com mais intensidade. Jesus para e manda chamar aquele homem. E a vida daquele homem também é mudada. Por quê? Porque ele era cego. E ele, sendo cego, ele pediu para ser curado por Cristo. Jesus passando curou a vida daquele homem, mudou a história dele. Assim é na minha vida e na sua vida. Nós precisamos entender isso. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque um dia Jesus passou na minha vida, um dia Jesus passou na sua casa, um dia Jesus passou na minha casa. Aleluia. Jesus estava passando, irmãos, vírgula, ele viu.
Essa expressão é muito interessante. Por quê? Porque estavam com Jesus os discípulos. Eles estavam caminhando em direção. O texto não vai nos relatar em qual direção eles estavam caminhando. E quem viu aquele homem não foi os discípulos, foi Jesus. Quem olhou para aquele homem não foi o homem, foi Jesus. E aqui eu preciso abrir um parênteses e aplicar algo para as nossas vidas. Talvez nós estamos aqui nesta noite preocupados, esperando uma resposta de Deus, desanimados, desamparados. Mas uma coisa eu quero falar para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Fica tranquilo, Jesus está te vendo. Não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a enfermidade, a dificuldade, a aflição, a perseguição. Fica tranquilo, Jesus está te vendo. Jesus está vendo as lágrimas que você está derramando. Jesus está vendo os momentos difíceis que você está passando. O que Deus está falando comigo e com você nessa noite: ei, fica tranquilo, eu estou te vendo. O texto vai dizer que Jesus passou, viu. E o narrador ele vai descrever a situação daquele cego. O cego de Jericó, o cego Bartimeu. O texto vai nos relatar que eles só eram cegos. Mas na verdade, esse texto está nos dizendo que ele era cego de nascença. Os discípulos, vendo que Jesus olhava para uma direção, olhou para aquele homem e falou assim: mestre, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Para que ficasse nessa condição? Para que estivesse desse jeito? Jesus olhando para os discípulos, porque os discípulos eles não estavam errados em fazer essa pergunta. Deus vai nos dizer que o Senhor, falando com Moisés, que a maldição dos pais, o pecado dos pais acompanharia os filhos da terceira e quarta geração. Então era a tradição judaica. Automaticamente, quando uma criança nascia enferma, com uma dificuldade, coxa, cega, automaticamente o povo atribuía aos pais aquela responsabilidade. O pecado que os pais cometeram estava alcançando o filho que nasceu. Então aquele homem, pela tradição, estava mendigando, pedindo esmola aí naquele lugar. Aquele homem estava naquela condição pelo entendimento judaico, por causa de pecado, não dele, mas dos pais, porque ele era cego de nascença. E quando Jesus ele escuta essa indagação dos discípulos, Jesus vai dar uma resposta para os discípulos. E a resposta que Jesus ele dá para os discípulos é a terceira via. Porque, irmãos, há 3 tipos de enfermidade. A enfermidade que nós provocamos. Como assim, Eliomar? A enfermidade que nós provocamos. Eu vou dar um exemplo muito claro e ser didático para a nossa compreensão. A enfermidade que nós provocamos é simples. Imagina se eu como muito açúcar, daqui uns anos, o que vai acontecer comigo? Diabetes. Imagina se como muita comida salgada, exagero no sal todos os dias da minha vida, daqui uns anos, o que vai acontecer? Doença que eu gerei. Há também a enfermidade imposta pelo inimigo, que ele coloca nas pessoas. Certamente nós conhecemos textos bíblicos que até mesmo um jovem que era surdo e mudo, Jesus é levado até Jesus repreende o espírito maligno e diz: Efatá, que significa abre-te, certo? Mas também há a terceira via, há a terceira opção, que é a que Jesus fala. Os discípulos olham para os mestres: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus vai virar para os discípulos e falar bem assim: olha, nem ele pecou, nem os pais dele, mas é que se manifeste a glória de Deus. E aqui eu preciso aplicar algo em nossas vidas. Talvez nós estamos passando por dificuldades,
nós estamos passando por tristezas, por aflições, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual. E nós já oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, clamamos a Deus, e nada foi feito. Repreendemos talvez o maligno, achando que é o inimigo. Aí nós fazemos uma autoanálise de nós, Senhor, eu não provoquei essa enfermidade, eu não provoquei essa dificuldade, eu não provoquei essa aflição. Eu já clamei ao Senhor para o Senhor repreender o inimigo que talvez esteja agindo. Mas Deus, Ele está falando comigo e com você nessa noite. Fica tranquilo, eu estou te vendo, eu passei na sua vida. E como eu estou te vendo, o que você está passando é para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. A glória de Deus precisa ser manifestada na minha vida, na sua vida, seja nos dias bons ou nos dias maus, nos dias felizes ou nos dias tristes, nos dias quando nós estamos muito alegres, mas também nos dias que nós estamos muito tristes. Talvez nós estamos passando por problemas. Nós se perguntamos todos os dias: Senhor, e aí, Pai? Senhor, eu sirvo a Ti. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Parece que o Senhor não está ouvindo o meu clamor. Parece que o Senhor não está ouvindo a minha súplica. Parece que o Senhor não está nem aí para mim. Parece que o Senhor desistiu de mim, ó Pai, porque o Senhor não me responde. O Senhor não usa profeta. O Senhor não sinto o Senhor falar comigo. Hoje é a noite que Deus está falando comigo e com você. Ei, eu estou te vendo. Ei, eu estou observando o seu clamor. Ei, eu estou observando a sua petição. E no momento certo a glória de Deus será manifestada na sua vida. Aquele homem, irmãos, é algo impressionante. Se você for parar para analisar, você fala assim: gente, como é que pode? É fora do raciocínio humano. É fora da racionalidade. Por quê? A criança, ela nasceu cega, a infância toda, a juventude toda, para um dia aquele homem ter um encontro com Jesus. Aí talvez nós se perguntamos assim: Senhor, e o meu filho? Senhor, e o meu marido? Senhor, e a minha esposa? Senhor, e os meus amigos? Senhor, e o povo lá no meu trabalho? O Senhor não vai salvar eles, não? Fica tranquilo. Chegará o dia que o Senhor irá manifestar a glória dele, irá passar lá, irá passar na sua casa, irá passar no seu quarto, irá passar na vida do seu filho, na vida do seu amigo, naquela pessoa que você está evangelizando, naquela pessoa que não quer ouvir a palavra do Senhor. Deus irá manifestar a glória dele. Não se preocupe, querido. Não se preocupe. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, atributos de Deus. Ele está em todo lugar, Ele está vendo tudo que você está fazendo. Ele está vendo tudo que você está passando. Ele te conhece. Jeremias, no capítulo 1, verso 5. Jeremias, ele vai indagar o Senhor, falando que ele era menino, que ele não sabia falar. E o Senhor, no verso 5, fala para ele assim: olha, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei como profeta, eu já te conheci. Então o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, queridos. Então somente permaneça na presença dEle. Então somente fique firme, enraizado na presença dEle. Meu Deus. E de repente, Jesus, Ele conversando com os discípulos: olha, nem o meu filho, nem os pais, mas é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Jesus, ele cospe, faz lodo, um dos olhos dele fala assim: olha, vai escavar no tanque de Siloé. Jerusalém, cidade alta, havia 2 tanques. Um tanque fora dos muros, um tanque dentro do muro, feito pelo rei Ezequias. Então, quando Jesus ele fala isso, situando a localidade,
Jesus está falando com esse homem para ele se lavar no tanque próximo ao templo, porque Jesus ele havia acabado de sair do templo em Jerusalém. Aquele homem ele vai e lava os olhos, mas ele não tinha visto quem era que o curou. Ele sabia que era Jesus, um homem chamado Jesus. De repente, queridos, nós lemos o texto. Aquele homem, a vida toda pedindo esmola ali, mendigando ali, era comum as pessoas verem naquela situação. E aí, os vizinhos, as pessoas que todos os dias passavam ali, aquelas pessoas, uma olhava, uma perguntava para o outro, falava assim: rapaz, não é aquele homem certo que ficava pedindo ali, que ficava mendigando? Aí o outro vizinho falava assim: olha, parece ser ele. Este homem chegou para aquelas pessoas e falou assim: sou eu. Eles indagaram: como você voltou a ver? Como você voltou a enxergar? E ele dá o testemunho. Um homem chamado Jesus, um homem que o nome era Jesus, untou os meus olhos, mandou-me lavar e agora eu estou vendo. Interessante, queridos, que nem os próprios vizinhos reconheceram aquele homem. E eu comecei a me perguntar e perguntei ao Senhor: Senhor, era só uma cegueira, não era um rosto desfigurado, não era uma pessoa que tinha, não sei, não tinha uma desfiguração no rosto, era só uma cegueira de nascença. Não era uma cegueira por queimadura, não, era só uma cegueira de nascença. E aí o Senhor ministrou algo no meu coração, que quando nós passamos por um processo e a glória de Deus ela é manifesta neste processo, ela é manifestada neste processo, as pessoas que não te conhecem, ou até mesmo te conhecem, e um pouco sabe da situação que você está passando, essas pessoas elas vão olhar para você achando que como ele conseguiu sair dessa situação, como ele conseguiu passar por esse processo tão difícil. Não é aquele homem que estava indo no culto todo domingo orar a Deus. Não é aquela mulher que estava indo no culto todo domingo clamar a Deus por uma salvação, por uma cura, por uma restauração. Não, é impossível ser. Só que nós precisamos ter o entendimento que o nosso testemunho contribui para as pessoas seguirem a Cristo. Ele é uma assim. Ainda no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 42, vai falar a respeito de João Batista. Jesus está passando, João Batista vai falar bem assim: eis o Cordeiro de Deus. Dois discípulos que estão ouvindo João Batista falar isso, abandona João Batista e começa a seguir Jesus. Jesus vira para aqueles homens e pergunta, aqueles homens perguntam para Jesus: onde assistes? Quer dizer, onde você mora? Aí o Senhor chama ele. O texto vai nos relatar que Jesus ele passa a tarde toda com aqueles dois discípulos. Um daqueles discípulos era André, irmão de Pedro. André, quando dá as 4 horas da tarde, André corre para casa. Quando chega em casa, André corre para Pedro, encontrou o Messias. Pedro, encontrei aquele que Isaías profetizou. Eu encontrei aquele que os antigos profetizaram. Pedro, ele vai também até Jesus. Por que, irmãos? Por causa do testemunho de André. Pedro foi até Jesus por causa do testemunho de André. André foi até Jesus por causa do testemunho de João Batista. Talvez há pessoas nessa noite aqui que você tenha a capacidade, todos nós temos a capacidade de testemunhar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. E talvez está faltando na minha vida, na sua vida, o testemunho. Quando a pessoa fala bem assim: rapaz, como é que você saiu dessa situação? Como é que você passou por essa adversidade com um sorriso no rosto? Aí você vai poder falar bem assim: é porque o Senhor
manifestou a glória dele na minha vida. É porque o Senhor, Ele teve misericórdia de mim, segurou na minha mão, me colocou de pé, enxugou as minhas lágrimas, e hoje eu estou de pé, porque Ele me levantou. Glória a Deus. Aleluia. Aquelas pessoas, queridos, elas estavam atônitas, porque elas também não compreendiam, elas não sabiam. Nós vamos ver no decorrer do texto que não havia nenhum feito desse naquele período em Israel. Não satisfeitos, aqueles vizinhos que todo dia estavam com aquele homem, eles pegam aquele homem que outrora era cego, levam até os sacerdotes, os fariseus, os escribas, e aí começa uma interrogação, aí começa um check-up, porque eles também não conseguiriam compreender a dimensão do que aconteceu naquele dia, até porque era um sábado. E aqueles homens começaram a indagar ele, mas o que aconteceu? Você não era cego? Aí ele, olha, vou falar para vocês. Eu era cego, um homem chamado Jesus falou, dos meus olhos para me lavar. Aí eu me lavei e de repente comecei a enxergar. Daqui a pouco ele se reúne e fala assim, não tem condição disso não, isso é errado. Isso é errado, pastor. Não tem condição, não pode. Vem cá de novo, vem cá. Como você não era cego? Como você ficou curado? Aí ele testemunha de novo. Um homem chamado Jesus, ele limpou os meus olhos com lodo, mandou me lavar no tanque de Siloé. Eu me lavei, voltei enxergando. Cadê ele? Não sei. Não, isso não tem condição, isso não existe. Não, isso não é de Deus não. Aí outro fala assim, rapaz, em Israel nunca aconteceu isso não. Esse filho aí nunca aconteceu. Vem cá, chama os pais. Aí chamaram os pais. Aí os mestres da lei perguntam para os pais, o seu filho não era cego? Aí os pais falam assim, olha, ele era cego. Ele não enxergava. Ele nasceu cego, mas agora ele está enxergando. Ele é grande o suficiente para responder. Pergunta para ele. Por quê? Porque os mestres da lei tinham falado que se alguém falasse que Jesus era o Cristo, o Messias, eles iriam expulsar da sinagoga. E os pais retiraram. Eles perguntavam. E o homem testemunhou de novo. Ele deu testemunho uma, duas, três, umas 4 vezes o mesmo testemunho, filho. O mesmo testemunho. Às vezes eu fico me parando e pensando, chega uma época da minha vida, um período, que eu fico, Senhor, eu quero viver as minhas experiências, minhas próprias experiências. Tem muito tempo que eu não vivo uma experiência com o Senhor. Tem muito tempo que eu não testemunho algo que eu passei recentemente, Senhor. E este texto, irmãos, fala muito claro ao meu coração. Por quê? Você tem um testemunho? Tire. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Esses dias, o rapaz que eu estou acompanhando ele está se voltando das provas, arrumando o trabalho, eu estou acompanhando ele. E aí, chegou um dia antes dele arrumar um trabalho. Chegou um dia que eu estava lá na barbearia e eu estava conversando com ele. Ele estava triste, chorava, igual criança. Ele chorava, igual criança, pastor. Igual criança, ele falou assim, não aguento mais, eu vou desistir. Eu já fiz exame em muitas empresas, chega lá no exame, eu não sou aprovado. Para mim não dá. Eu desisto. Aí eu lembrei, lá na congregação tem um casal que o marido tem uma oficina mecânica. Certo dia, a oficina pegou fogo. Ele teve mais de 100 mil reais de prejuízo nessa oficina, porque tinha carro de cliente da oficina, aí teve que pagar. Eu lembrei desse testemunho, comecei a conversar com ele sobre esse testemunho. Aí eu falei para ele assim, fulano, você imagina se esse rapaz tivesse desistido?
tivesse parado, estacionado, falasse que não desse mais, falasse que não vou conseguir pagar o prejuízo, não vou conseguir vender. E se ele tivesse desistido? Ele não desistiu. E hoje, ele está lá para a glória de Deus, com a oficina dele. Aí ele olhou para mim, enxugou as lágrimas, levantou e saiu. Passou o tempo, 1 hora e meia, 2 horas, ele voltou. Nisso que ele voltou, já voltou sorrindo. Ele não vai. A empresa me ligou. Vou começar a trabalhar segunda-feira. Eu falei assim, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Talvez você conte o seu testemunho para uma pessoa. Essa pessoa, ela conta seu testemunho para outra pessoa. O testemunho não era meu, irmãos, mas porque os irmãos relataram lá na congregação. Eu falei assim, Deus trouxe testemunho na hora, eu vou falar com ele. E o testemunho foi crucial para a vida daquele homem. E nós precisamos entender isso. O nosso testemunho é crucial. Eu ouço pessoas falarem assim, não, mas eu não sei evangelizar. Mas o que Cristo fez na sua vida? O que Cristo fez na minha vida? Como é que foi a sua conversão? Como é que as coisas aconteceram na sua vida? Como é que você, um dia ou outra hora, estava perdido no mundo, perdido nas drogas, perdido no mal, perdido na prova? Como que hoje você está na casa do Senhor e servindo a Ele com excelência? É disso que nós estamos precisando nos dias de hoje, irmãos. Pessoas que testemunhem aquilo que Cristo fez na minha vida e na sua vida. Nós precisamos, talvez há um vizinho lá que precisa ouvir isso. Há um vizinho lá que precisa ouvir o que Cristo fez na sua vida. Há um amigo que precisa ser fortalecido e ouvir o seu testemunho o que Cristo fez na sua vida. Jesus, ele mudou a vida daquele homem. Ele mudou a casa daquele homem, ele mudou a vizinhança daquele homem. Porque um dia Jesus passou por aquele lugar e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Por mais que a perseguição após essa cura aconteceu, mas uma vida foi transformada, uma vida foi mudada. E não tem dinheiro que paga uma vida transformada por Cristo. Não há dinheiro que paga neste mundo uma pessoa que não serve a Cristo e ouve um testemunho e a vida desta pessoa é mudada, irmãos. Nós precisamos valorizar esse testemunho, nosso testemunho. Mas eu não conheço a palavra o suficiente para evangelizar. Qual o seu testemunho? Eu me lembro que na minha conversão, 9 meses antes, eu vivi uma vida totalmente errada, totalmente depravada. E certo dia minha esposa, na época ela era minha namorada, eu comecei a namorar com 14 anos, graças a Deus estou casado até hoje, com 28, glória a Deus. E ela falou assim, me ligou e falou assim, amor, estou grávida. Ela falou assim, beleza, toma. Quando ela falou isso, virou a chave na minha mente. Parei com tudo, parei de sair, parei com tudo que eu fazia, tudo. Foi automático, irmão. Automático. Não servia a Deus, não ia na igreja, porque eu fui de uma família de matriz africana, de terreiro de candomblé, né, esse segmento. Então eu não tinha esse princípio de Jesus, de Cristo. Então eu beleza, aí eu parei com tudo. 9 meses se passaram. 9 meses se passaram. Uma semana antes da minha esposa ganhar o neném, Guilherme, nosso primogênito, eu estava na empresa que eu trabalhava e Deus usou uma mulher para falar comigo. Eu levei um rapaz até ela para explicar um negócio, algo ali que estava acontecendo. Quando eu virei as costas, ela falou assim, olha, espera aí. Deus me direcionou para falar com 3 pessoas e uma delas é você. Eu disse, amém. Ela começou a falar algumas coisas da minha vida que estava acontecendo, que iria acontecer. Era numa quarta-feira, irmãos, 14 de janeiro de 2015. Naquele dia, quando eu virei as costas para aquela mulher, eu falei assim, rapaz, hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou na igreja. Mandei mensagem para o meu amigo, falei assim, não, você tem culto aí hoje? Ele, rapaz, tem culto hoje, bora. Bora.
E fui. Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu creio que há pessoas aqui nesta noite, que depois que Cristo passou na sua vida, a sua vida nunca mais foi a mesma. E se alguém nesta noite, que Cristo ainda não é o Senhor, que Cristo ainda não tem uma aliança com você, por opção sua, eu tenho algo para te dizer. Quando você fizer essa aliança, a tua vida nunca mais será a mesma. Coloque sobre os seus pés. Deixa eu orar pela sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Deus, tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a aceitação, Senhor. Nós te adoramos. Nós estamos reunidos nesta noite porque sabemos, Senhor, que nós dependemos de Ti. Nós estamos na Tua presença nesta noite, Senhor, porque sabemos que as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos problemas, só o Senhor pode resolver. E assim, ó Pai, como foi na vida daquele homem, Senhor, assim como o Senhor passou e a glória do Senhor foi manifestada na vida daquele homem, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Senhor, assim também como o Senhor passou na vida daquela mulher samaritana, e a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Deus, assim como o Senhor passou naquele cego Bartimeu, a caminho de Jericó, na saída, a vida dele também nunca mais foi a mesma, porque a Tua glória foi manifesta, Senhor, meu Deus, na vida daquelas pessoas. E como a Tua palavra atravessa os séculos para falar conosco, como a Tua palavra ela traz um refrigério, ela traz paz ao nosso coração, nós tomamos posse desta palavra e pedimos ao Senhor: Senhor, manifeste a Tua glória em nossas vidas, seja, ó Pai, uma enfermidade, meu Deus, seja, Senhor, meu Deus, uma cura, meu Deus, seja, Senhor, uma salvação, meu Deus, seja uma restauração, assim como o Senhor restaurou, ó Pai, a vida de Pedro, quando ele havia já desistido do chamado que o Senhor fez na vida dele, Lucas capítulo 5, Senhor, e João capítulo 21, a Tua palavra vai nos relatar que o Senhor teve um encontro com ele ali, em tete a tete, Senhor, meu Deus, ele é restaurado pelo Senhor, e as palavras do Senhor para Pedro foram: Pedro, quando você era jovem, Pedro, você se vestia, você ia para onde você queria, mas Pedro, quando você se tornar velho, Pedro, te vestirão e te levarão para um lugar aonde você não queira ir, Pedro. Senhor, nós estamos diante do Senhor e nós entendemos que a Tua palavra é prática, ó Pai. E eu peço ao Senhor que as nossas vidas nunca mais sejam a mesma, Senhor. Passe neste lugar, nesta noite, Espírito Santo, visita cada coração. O ministro de excelência, que é o Espírito Santo, que ministra nos corações, visita cada coração e manifesta a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós clamamos ao Senhor nesta noite, que nós possamos, ó Pai, sair deste lugar tomando posse da palavra que o Senhor colocou e trouxe para os nossos corações nesta noite. Assim nós oramos, ó Pai, e cremos, Senhor da glória, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E se você toma posse desta palavra, aplauda o Senhor Jesus.
Glória a Mas às vezes soledade. Pode se aplaudir com a mão, aplaudir com as mãos todos os moradores da terra, servir a Senhor com alegria e apresentar cântico novo. Vamos chamar aqui na frente a irmã Stephanie. Pode vir aqui, irmã Stephanie, vamos orar contigo. O Senhor revelou para orar todos os cultos que você vier, vamos orar. Apresentando você, sua casa, seu filho. Deus vem preparar todas as coisas, já vem preparar os médicos, vem preparar desde já tudo na sua trajetória de prestação. Tá bom? Vamos chamar aqui uma voz, não vai colocar a mão na barriga da irmã Estela. Nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos chamar as crianças aqui, vamos orar, né, com as crianças. As crianças estão passando por um momento, as crianças, o inimigo está com uma fúria muito grande sobre as criancinhas, não só da casa do Senhor, mas todas as criancinhas estão vindo aí nos jornais, a folha do aniversário. Mas uma coisa, irmãos, uma coisa é certa, que a igreja de Deus, ela é guardada. Né? A igreja do Senhor é guardada, ela absorve a igreja, absorve as criancinhas da igreja na escola, nas creches, né? Nos dá livramento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós oramos. Pai amado, colocando as criancinhas do nosso país, ó Pai, diante do teu altar. Derrama da tua bênção, porque a tua palavra diz que o Senhor disse que as minhas criancinhas. Deixa minhas criancinhas ao Senhor. Pai amado, nós pedimos, abençoa, livre de todo mal, os homens sanguinários, Senhor, das obras de feitiçaria. Pai amado, aquilo que é, ó Deus, abominável aos teus olhos. Livre, ó Pai.
Nós colocamos diante do altar as crianças da tua casa. Esconde, Senhor, de todo mal. Pai amado, conceda livramento, conceda saúde. Pai amado, que tu venha abençoar, venha guardar. Que venha ser, ó Deus, servos e servas cheios do Espírito Santo. Pai amado, nós oramos ao Senhor. Nós colocamos sobre aquelas que não vieram, Senhor. Ó Deus, que tu há de conceder a vitória, a saúde, preservando, ó Pai, de todo o mal, de todas as cilhadas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós oramos. Receba de tudo na tua casa, na tua presença, nos dê a vitória. Pai amado, receba toda, ó Deus, o louvor, a tua palavra que foi ministrada, abençoa o vaso que o Senhor usou na administração da tua palavra, da tua família. Guarda ele, ó Pai, livra ele de todo mal. Recebeu, ó Deus, o convite, com carinho veio à tua casa, deu um recado que o Senhor, que o Espírito Santo mandou. Ó Deus, que tu venha sustentar o teu filho de pé. Ó Deus, até a volta do teu filho, abençoa a sua esposa, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Ó Deus, que a bênção não venha faltar na tua mesa, a porção cobrada do Senhor, que o teu calçado, as tuas vestes, Senhor, não venha desgastar, não venha acabar, Senhor. Nós oramos, ó Pai, colocando tudo diante do altar e pedimos que as doces e eternas consolação do Espírito Santo repouso na tua igreja amada, até a volta do teu Filho Jesus. A igreja diga amém. 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 Irmãos, pode sentar.